Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Desta vez vamos responder a algumas perguntas que nos chegaram através do Instagram sobre relacionamentos. Está no relacionamento? Então este vídeo é para si. Eu sou Raquel Ferreira e este é o Let's Talk. Desta vez e neste vídeo vamos responder a algumas perguntas que nos chegaram pelo nosso Instagram, não só por letstalk.psi, mas também pelas nossas páginas profissionais, raquelferreira.psicologia, claudiagraça.psicologia. Assim sendo, e tendo em conta que recebemos muitas mensagens das quais desde já agradecemos, decidimos fazer uma brincadeira e selecionar as 5 perguntas que nós achamos mais pertinentes ou de alguma forma que também nos surgiram mais vezes e fazer uma à outra para que fique tudo esclarecido e para que tenha acesso a todas as respostas. Exatamente. Sendo assim, vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Então, Raquel, se calhar começo eu por te fazer aqui a pergunta que é terapia de casal, para quem e como? A terapia de casal serve para toda a gente que esteja num relacionamento. E porquê eu estou a dizer isto? Porque realmente muitas vezes perguntam, e surge esta pergunta, de sou um casal homossexual, será que eu posso recorrer à terapia de casal? Sim. A terapia de casal serve para duas pessoas que estejam num relacionamento, independente do seu género, e que por isso tenham alguns desafios em casal que queiram resolver ou que queiram melhorar ou que queiram aprender a lidar na terapia de casal. Como é que funciona? A terapia de casal é sempre marcada tendo em conta os dois elementos do casal, ou seja, é importante que converse com o seu companheiro ou companheira antes de decidir marcar uma terapia de casal e depois, no dia e na hora combinada, vêm os dois à sessão e expõem aquilo que tiverem a expor. As sessões de terapia de casal normalmente têm duração de 1 hora, que pode variar entre 1 hora, 1 hora e 20, porque são 2 pessoas, e muitas vezes também surge aqui alguma necessidade de separar o casal para ter uma consulta individual com cada um, de forma a perceber mais coisas ou para perceber melhor alguma informação que possa não estar tão bem esclarecida no casal. A minha primeira pergunta para ti, Cláudia, que me chegou mais do que uma vez e eu reformulei para que pudéssemos abranger toda a gente, é muito interessante e eu acho que acontece muito. Que é normal que se perca a magia com o tempo. Ok, sim, é perfeitamente normal. Isto acontece porque existe toda uma rotina que se instala, não é? No princípio ou no período inicial de uma relação existe sempre aquela paixão desenfreada, aquela saudade constante que nos indica, ok, quase não conseguimos viver um sem o outro, não é? E com o passar do tempo, com alguma moldagem também de personalidades, algumas situações que sejam de caráter, né, que vão acontecendo mais repetidamente, acabam um bocadinho por amornar as coisas. E muitas das vezes as pessoas até em consultório perguntam eu antigamente tinha aquela sensação quando ia ver, etc. E agora já não, se calhar já não gosto dele ou dela. Isto acontece porque existe uma transformação. A paixão dá lugar ao afeto, a uma coisa mais estável, ao amor, que é uma coisa mais branda, um companheirismo. E essa magia, ou seja, eu gosto de pensar que a magia não termina, não é? Apenas transforma-se noutra coisa. E às vezes é preciso sacudir um bocadinho a relação e a rotina, como tu também sabes, não é? Vir-nos fazendo coisas diferentes, coisas que nunca experimentámos antes em casal, para que volte-se a sentir aquilo que sentiu no início. A próxima é como fazer quando já não comunicamos? Essa é uma ótima pergunta, até porque muitas vezes os casais que nos chegam em terapia de casal têm esta questão precisamente, que é a falta de comunicação assertiva. Porque na realidade existem muitas discussões, existem muitas trocas de ideias, mas isto não é necessariamente comunicar nem tão pouco mais ou menos. Então o que eu costumo dizer normalmente é, para comunicar,
mais importante do que falar é ouvir. E muitas das vezes nós não percebemos muito bem o que é que o outro quer dizer, ou porque estamos mais chateados, ou porque temos acumulado algumas coisas menos positivas, e muitas vezes aquilo que o outro diz, aquilo que nós entendemos daquilo que o outro diz, não é exatamente aquilo que ele quer dizer, ou que ela quer dizer. E isto dá origem a algumas discussões que podem e que devem ser contornadas. Então, na realidade, começa exatamente por aí. Quando é que foi o momento em que deixaram de comunicar? Não é? Nesse caso, porquê é que isso aconteceu e como é que podem voltar a fazê-lo. Talvez possa ser interessante arranjar um livro, por exemplo, onde se deixe uma mensagem para o outro e que depois ele possa processar com calma, ler com calma e também responder com calma, sem haver a pressão do meio de ter que dar uma resposta, sem haver outras coisas que possam dificultar. A segunda pergunta que tenho para ti, também um bocadinho à semelhança da primeira, porque me chegou realmente muitas perguntas com este tema, é se é verdade que se pode reacender a paixão. Ora, pronto, indo exatamente de encontro com a segunda, neste caso com a primeira, que me fizeste, sim, existem várias estratégias para reacender a paixão e isto passa muito por termos momentos, ou proporcionarmos momentos um ao outro, ou em conjunto, para renovarmos isto, seja preparar um banho, preparar um jantar romântico, alugar uma escapadinha, não sei muito bem aonde, fazer uma surpresa de vez em quando. Isto dá-nos uma revalidação do amor que sentimos, da paixão que sentimos inicialmente. Há outras coisas mais ousadas, como é óbvio, como o uso de uma lingerie nova, por exemplo. Há sempre pequenos detalhes onde podemos apostar para renovar os primeiros votos, não é? Que são sempre os mais bonitos. Ok, estamos aqui, estamos agora, estamos a viver para isto. Com o passar do tempo, como respondi também já anteriormente, as coisas vão ficando mais brandas. E, portanto, é necessário fazer essa renovação de compromisso, essa renovação de entrega, essa renovação de amor, no fundo. Ok, Raquel, tenho esta que é super pertinente e acho que é uma das questões que mais nos chegam também, que é: porquê é que as coisas mudam depois de se ter filhos? É muito interessante. Eu não sou mãe, mas da minha experiência e daquilo que tenho acompanhado de alguma forma. Pois bem, tal como quando o próprio casal se junta, não é? E inicia o seu processo de vida amoroso e de relacionamento numa casa nova, em que tem que haver algumas cedências e algumas regras, não é? E perceber o que é o meu espaço, o teu espaço e o nosso espaço. Eu acho que essa distinção é muito importante. Quando se dá lugar ou quando existe espaço para um novo membro da família, então, mais uma vez, o casal tem que se readaptar novamente e incluir aquele novo membro e tudo aquilo que ele abarca, não é? Toda a atenção e o carinho e as regras, as privações de sono, que era onde ia chegar depois, até porque muitas vezes o que acontece é, para a mulher, o processo de gravidez é um dos processos, não digo maiores, mas que tem mais impacto, não só a nível emocional como físico, não é? Questão hormonal e etc. E para o homem isto não acontece. Ou seja, na vida do homem as coisas fluem de uma forma muito natural e muitas vezes aquilo que eu ouço é que a mulher quer que o homem viva o próprio processo de gravidez da mesma forma e realmente isto não acontece, porque ele não o sente da mesma forma que a mulher o sente. E para o homem há o realizar de que é pai, de que a partir de agora tem essa responsabilidade, muitas vezes após o nascimento do seu filho, quando de repente aquilo, não é? Aquilo que é um ser que se materializou em algo mais concreto e mais palpável. Obviamente que nos primeiros meses de vida, para não dizer primeiro ano, é uma fase em que a mulher está a voltar ao normal também, há aqui a questão hormonal, há aqui a questão da privação de sono, há a responsabilidade, há o facto do processo ser completamente novo e desconhecido para os dois quando são pais de primeira viagem e, portanto, é normal que muitas vezes se esqueçam de vocês próprios enquanto casal e que esse espaço dê lugar a uma preocupação, a uma superproteção daquele ser que
que está ali, que é tão pequenino e que exige tanto de vocês. Portanto, sim, é normal, mas também é perfeitamente possível fazer diferente e o próprio casal se reorganizar novamente e as vezes que forem necessárias para consigam atingir o tal equilíbrio. Este e outros temas todas as semanas aqui, às quartas-feiras, às 20h30, temos encontro marcado, portanto não falte. Para isso, subscreva obviamente o canal e ative o sininho para que seja alertado. Como viu, nós estamos também no Instagram, onde vamos fazer e onde temos feito alguns stories, alguns diretos, algumas publicações a pedir a sua participação. Pergunte-nos aquilo que o inquieta, partilhe connosco as suas dúvidas, partilhe connosco os seus desabafos. Nós estamos aqui para si e por si. Não se esqueça que para isso basta seguir-nos também por lá, letstalk.aboutpsi, ou também, se não quiser, se não tem Instagram, se não anda muito a circular nas redes sociais, não há problema nenhum. Também estamos disponíveis através do e-mail geral.letstalk@gmail.com. Portanto, também escreva-nos por lá, se assim o entender. Se quiser ainda, deixe-nos aqui por baixo o seu comentário, o seu feedback, porque realmente conta e é importante para nós. Da nossa parte é tudo e já sabe que se há conversa, Nós falamos aqui.